Sejam muito bem-vindos a mais uma live de esquenta para o intensivão do poder do Flash. Meu nome é Yuri Ramos e eu ensino fotógrafos a fazerem fotos incríveis com Flash. Essa é a minha paixão. É fotografar com Flash e ensinar fotógrafos a fazerem fotos incríveis com Flash também. Agradeço a galera aí que está mandando feedback, que está gostando, que já está tendo resultado. Quero dar os parabéns para todo mundo que está aplicando já tudo que a gente fala aqui. E prova que funciona, né? Prova que funciona, basta a gente colocar em prática que as coisas acontecem, né? Então, o tema da nossa live de hoje é os segredos por trás de uma iluminação incrível, né? Eu acredito que esses sejam os segredos por trás de qualquer iluminação. A ideia é a gente entender aqui nessa live de hoje como posicionar o flash. Essa é uma grande dúvida, né? Como posicionar o flash corretamente. Primeiro que usar dessa forma, estou posicionando o flash correto, ou alguns fotógrafos me mandam as fotos para eu fazer a leitura, e perguntam se eles posicionaram corretamente, né, ou sim ou não. Eu não tenho como dar esse veredito, a luz está posicionada corretamente, porque eu não sei qual era o intuito. Então, eu tenho como um parâmetro, se vocês queriam, por exemplo, acertar aquela foto, a iluminação dessa foto, se vocês conseguiram chegar no resultado que vocês estavam indo atrás, se aquilo agradou vocês, está resolvido. Então, está certa a iluminação. Tratando de fotografia, tratando de iluminação, não existe certo e errado. Existe o que te agrada ou não, o que agrada ou não o teu cliente, tá? Então, para a gente evoluir, a gente precisa muito entender a base para daí, então, estar quebrando essas regras, né? Que eu acredito muito nisso, que não, essas regrinhas, elas devem ser quebradas, mas primeiro elas precisam ser compreendidas, né? Então, hoje a gente vai falar puramente de iluminação. Como isso vai transformar as tuas fotos, vai transformar o teu trabalho. E tudo que a gente vai falar aqui hoje são os conceitos ali da luz, né? Os conceitos de como a luz trabalha, como cada posicionamento de luz se comporta, né? Seja ela qual for. Então, pode ser uma luz de LED, pode ser uma vela, pode ser a luz do sol, pode ser a luz do flash, luz de um farol de um carro, qualquer coisa aqui, vocês entendam que é como luz. Tudo que a gente passar aqui vai ser com base em iluminação, beleza? O flash é uma ferramenta incrível, eu acredito que é a ferramenta mais incrível que tem, que a gente tem o controle, né, de iluminação. Então, como extrair ao máximo dessa ferramenta é o que eu trago aqui para vocês, tá bom? Entender esse conceito é extremamente importante, né? Como posicionar a minha luz da forma que eu quiser, da forma que, para trazer o resultado que eu estou buscando, né? Eu vou fazer alguns movimentos e posições de luz, vocês já vão entender, tá bom? O que é cada luz e como essas luzes funcionam. Muita gente pergunta, Yuri, mas eu não tenho, por exemplo, quando eu falo em esquemas de iluminação, né? Algumas lives no curso, dúvidas lá no curso também, pessoas me mandam direto no direct, como me manda 2 esquemas de iluminação, 3 esquemas de iluminação, com um ponto de luz só, porque eu só tenho um ponto de luz. Será que eu consigo fazer esquema de iluminação com um ponto de luz? Galera, vou mostrar aqui, vou provar que com um ponto de luz dá para fazer uma luz incrível, né? Apenas modificando ali a direção e a distância dessa luz, tá? Sabendo trabalhar com um ponto de luz, ela é extremamente poderosa, beleza? Então, com 2 pontos de luz, a gente tem ainda mais possibilidades, 3 pontos de luz, ainda mais possibilidades. O grande erro, quando a gente está querendo montar um esquema de iluminação, querendo pensar em luz, é tentar resolver tudo junto, né? Principalmente, já é difícil se tu tentar resolver tudo junto em relação à iluminação. Se tu tentar resolver tudo junto em relação à fotografia e iluminação, fica ainda mais difícil, tá? Então, o que eu vejo como um principal erro de quem está montando uma iluminação e não está conseguindo é tentar resolver tudo junto, de tentar acertar tudo de uma vez só, tá? Então, conselho que eu dou, que vá passo a passo, que pense em cada luz de forma individual, tá? Sempre preparo uma aula, né? E esse roteirinho para eu não me perder, porque eu acredito que a ordem que a gente aprende as coisas, a ordem que a gente vê as informações é extremamente importante para fazer ainda mais sentido, né? Então, vamos lá. O que eu separei aqui?
alguns dos principais erros que eu vejo de um fotógrafo ou de um videomaker, enfim, de quem está querendo iluminar e não está tendo resultado legal. Simplesmente direcionar a luz, simplesmente apontar a luz. Esse é um erro clássico, né? De usar a ferramenta do flash de forma extremamente limitada, né? Seja o flash, qual luz tu está usando. É usar essa ferramenta que tu está usando para iluminar, somente para iluminar. O grande pecado aqui está em subestimar ele e usar ele simplesmente para jogar a luz para tua foto, né? Não é como uma mangueira que a gente joga água lá. A luz não é simplesmente direcionar lá e tá pronto. Esse é um erro clássico, tá? O outro erro clássico é não pensar de forma individual. Eu já falei aqui, não pensar de forma individual é um erro muito clássico, que traz muitos problemas. Não pensar de forma individual na tua iluminação, na tua fotografia, né? Nos teus planos da tua imagem, pensa de forma individual. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Se a gente tentar resolver tudo, a gente não consegue resolver nada. Geralmente é isso que acontece, beleza? Outra coisa, quando a gente, por exemplo, está fotografando com diferentes pontos de luz, né, com mais de um ponto de luz, usar essas ferramentas de iluminação em intensidades diferentes, tá? E não saber calcular, né? Não cálculo, porque não é o cálculo, não tem a ver com cálculo. É não conseguir perceber, né, a intensidade que essa luz está trazendo ali para a tua imagem. Isso aqui é um erro muito clássico. Por exemplo, usar uma luz de preenchimento na mesma intensidade que uma luz principal, usar uma luz de recorte estourando. A gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Usar uma luz, uma intensidade, por exemplo, que seria só para preencher, se a gente usar ela na intensidade errada, né? Ela errada, ou seja, que ela ultrapassa o papel dela e começa a interferir de forma desagradável ali para nós, né? Que seria gerar sombras indesejáveis, né? Então, isso não é muito legal na nossa fotografia, não é uma sombra bem-vinda. Eu amo a sombra na fotografia, mas ela deve ser uma sombra pensada, criada, né? Tem que ser uma sombra estratégica, para ela criar uma fotografia incrível, uma luz incrível, um volume lindo, tá bom? Não pensar em diferentes intensidades para cada ponto de luz, tá? Outro erro clássico, né? É não entender ou não acreditar no poder que a luz rebate. Sim, a luz rebate e isso pode ser uma ferramenta incrível, né? Essa forma da luz trabalhar pode ser uma ferramenta incrível ali para a gente usar na nossa fotografia e muitas vezes economizar em um ponto de luz. Quem está pensando em comprar um outro flash para fazer 2 pontos de luz, vai ver hoje aqui que muitas vezes pode não ser necessário, né? Comprar um segundo flash lá. Eu acredito que tu deve extrair o máximo do teu equipamento e depois que tu extrair o máximo, daí sim, depois que extrair o máximo, gerou o máximo de resultados, trouxe dinheiro pro teu bolso, aí sim tu pensa em comprar equipamento para daí então extrair o máximo e por aí vai, tá bom? Outro erro clássico, né? Colocar a luz aonde já tem. Vocês já tentaram encher um copo d'água que está transbordando de água? O que vai acontecer? Pensa sempre nisso quando eu falar de iluminação. Colocar a água aonde já tem água. O que vai acontecer? Não vai conseguir encher, porque já tem água ali. Da mesma forma, a iluminação. Isso vai tá diretamente ligado com a direção que a gente coloca a luz, né? Por que tu tá colocando aquela luz naquele sentido? Sempre a gente faz aquela pergunta, né? Por que eu estou posicionando a luz dessa forma? Ou por que eu estou posicionando essas duas luzes nesse sentido, né? Isso geralmente acontece lá com aquele primeiro, segundo erro que eu citei aqui, de não pensar na luz de forma individual. Pensa em uma luz, vê o que essa luz faz, pensa em outra luz, vê o que a outra luz faz, né? Desliga uma, liga outra, isso fica muito mais claro, né? Os meus alunos me falam, cara, depois que tu me ensinou essa forma de criar iluminação, fica muito mais fácil. É claro, descomplica, né? A gente vê o que cada luz está fazendo para daí, então, ir somando ou não na nossa fotografia. Se eu coloco duas luzes no mesmo sentido, na mesma intensidade, não, se não for algo muito específico para te ganhar intensidade ou ajustar com a luz do fundo lá, não faz sentido fazer esse tipo de iluminação. Chapar a luz, né? O que é chapar a luz? Não criar volume com a tua iluminação. Como que é uma luz sem volume? É uma luz que não tem sombras, né? Muitas pessoas acreditam que o fator de usar o flash, né? Qual é o maior sentido de usar o flash é para eliminar sombras. Na verdade, é muito pelo contrário. O flash serve para criar sombras, sombras interessantes, sombras lindas, criar volume. Quando a gente chapa, uma iluminação chapada,
é uma iluminação que ela não nos agrada muito os olhos, ela não tem muita riqueza, tá? Existem situações que a gente precisa usar essa luz mais chapada, né? São situações específicas, tá? Como que é uma luz chapada? Como que é uma luz chapada? Por exemplo, uma luz chapada que virou modinha, e por que ela virou modinha? Por que ela fez tanto sucesso? Que é a luz do ring light, né? Eu fiquei de falar na outra live e esqueci. A luz do ring light, ela fez tanto sucesso porque é uma luz que ela tira todo o volume ali do rosto, é uma luz frontal direcional, que é essa luz chapada. O que acontece? Quando a gente faz essa luz, a gente mata todo o volume do rosto, né? Depende do tamanho do ring light também, depende do rosto, né? Essa luz, ela tende a tirar as imperfeições, e por isso que ela fez sucesso, né? Ela tende a nos deixar mais bonito, tirar ali o volume. Eu acredito que ela perde muita riqueza, porque quando a gente começa a adicionar sombra, começa a adicionar volume na nossa fotografia, a gente começa a trazer dramaticidade, trazer informação, trazer tridimensionalidade na nossa imagem, tá? A nossa imagem deixa de ser 2D e começa a ser 3D, 4D, quantos D tu quiser. Depende de como tu trabalhar com a tua iluminação ali a favor de você, tá bom? Outro erro classiquíssimo, não aplicar o conceito da distância para intensificar, olha só o que eu vou falar aqui, não aplicar aquele conceito da distância, né, da luz, para intensificar a tua luz, que é o sentido mais claro ali, que a gente aproxima, ganha intensidade, ou então para bloquear a luz para o fundo. Como assim? Imagina que o microfone, tá? Esse microfone aqui. Aqui tá um ponto de luz, ó, meu contra lá aparecendo. Aqui tá o meu ponto de luz, tá? Um octabox, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou afastar, ó. Lembra da cobertura da luz? Se eu afastar, minha luz vai passar o microfone aqui, ó. Eu afasto, ela começa a abrir. Vou fazer aqui que fica mais claro de entender. Então, eu estou próximo aqui do microfone. A partir do momento que eu afasto, a luz vai trabalhar assim, ó. Ela vai começar a abrir. A partir do momento que eu aproximo, ó, o microfone, o próprio microfone, que vai bloquear essa luz que teoricamente iria para o fundo. Então, muitas vezes isso nos salva dentro do estúdio, né? Se não tem um bloqueador, se não tem uma bandeira lá para bandeirar essa luz, ou até mesmo para criar uma fotografia com alto impacto, né? Uma luz linda, uma riqueza de luz linda, e aí de repente tem aquela transição de luz ali do outro lado do rosto totalmente no escuro. Então, isso acontece porque a gente tende a relação da distância da luz ali, o que acontece se a gente aproximar ou afastar essa luz. Se eu, por exemplo, estou aqui no meu rosto com uma luz extremamente próxima, esse lado do meu rosto não vai aparecer, vai aparecer quase muito pouco, né? Uma sobrinha de luz aqui vai aparecer. A partir do momento que eu afasto aqui, ó, a cobertura da luz começa a incidir no outro lado do meu rosto, né? Então isso faz todo sentido e isso faz toda a diferença ali na hora que a gente estiver criando a nossa iluminação, tá bom? Qual que é o jeito certo, né, de pensar a luz? Eu comecei a entender que eu não precisava ser criativo dentro da minha fotografia. Eu parei de me cobrar de ser criativo. Peço que vocês façam isso também, vocês vão tirar um peso das costas de vocês. Por quê? Eu acredito que existem dois tipos de fotógrafos, tá? Falando aqui de iluminação e criação, criatividade, enfim. O primeiro tipo é o fotógrafo que é realmente criativo. É aquele fotógrafo que ele cria as coisas, viaja lá na cabeça dele, ele cria uma parada e consegue concretizar aquilo. Consegue ou não consegue? Muitas vezes não consegue. Se ele consegue ou não, isso não é relevante aqui, né? A ideia é que ele criou, ele teve aquela ideia, né? Que tem um potencial ou não de ser uma fotografia legal. E agora o segundo fotógrafo, para mim, eu acredito que esse consegue extrair mais em qualquer situação de iluminação, em qualquer situação de fotografia, que é o fotógrafo perceptivo, fotógrafo que percebe as coisas. Então, é essa forma que eu entendo que o fotógrafo, ele enriquece, porque a criatividade, ela também pode ser trabalhada, né? Mas é algo muito mais pessoal. Já o perceptivo, ele consegue treinar isso, existe um método, né? Ele começa a observar tudo ao seu redor, começa a pensar, fazer a cabeça trabalhar para começar a observar aquilo. E quanto mais a gente treina nosso olhar para observar, mais perceptivo a gente fica. Então, muitas vezes acham que minhas fotografias são, nossa, que criativo que tu é, né? Isso me falam bastante. E muitas vezes eu nem discordo, enfim. Eu simplesmente entendo que se eu for perceptivo, vai parecer que eu sou criativo.
mas na verdade eu não sou, né? E existe uma forma da gente pensar em percepção. Então, o que eu aconselho a vocês aqui, quando chegou num lugar lá para fotografar, antes de tirar a câmera da bolsa, começa a observar. Começa a olhar a luz, quando tu chegou lá onde está a luz, né? Para onde que essa luz vai cair, aonde que tem árvore, aonde que não tem árvore, aonde que tem uma luz que possa rebater, aonde que não tem, aonde tem sombra. Isso antes de tu tirar a câmera. Se tu fizer essa análise, né, em qualquer trabalho que for fazer, seja externo, interno, se tu fizer essa análise, a tua fotografia vai dar um salto, tá? Lá na hora do trabalho. Por quê? Tu vai tentar, tu vai parar de se cobrar criatividade e tu vai começar a agir de acordo com o que tu já sabe, né? Tu já sabe como resolver tal situação de iluminação, e aí tu vai lá e resolve aquele problema, aquela situação de iluminação na tua fotografia, antes mesmo de tirar a bolsa da câmera. E isso é muito massa. Isso te traz uma autoridade perante os teus clientes que não tem igual. Quando tu tirar a bolsa da câmera, tu já sabe. Vamos lá, porque a luz está assim, assim, assim. Eu vou fazer uma foto assim, assim, assim. Aí a pessoa não bota fé. Aí tu pega e mostra na câmera lá, a pessoa, nossa, como tu viu isso aqui? Que criativo que tu é, né? A pessoa não tem o dever de saber se eu fui criativo ou não, enfim. A ideia aqui é, fiquem atentos para isso. Não precisa ficar nessa noia de preciso ser criativo. Começa a ser perceptivo, começa a perceber a luz, perceber as situações ali da tua fotografia, tá? Pensar de forma individual, né? Pensa de forma individual. Vou resolver meu fundo, resolvi meu fundo. Vou resolver lá aquele plano que está entrando uma luz feia ou está entrando uma luz que não me agrada. Como que eu vou resolver aquilo ali? Vou enquadrar de forma diferente? Vou tapar aquela luz que está entrando lá? Vou difundir? Eu estou falando de diversas situações que podem acontecer, tá? São infinitas as possibilidades. A ideia é a gente pensar passo a passo. Montei um ponto de luz lá, montei a minha luz, fiz aquela minha luz lá, acertei a minha luz. Eu tenho ideia de fazer com outro ponto de luz, deixa ela desativada, aqui já está ok, vai para a próxima. Faz aquela tua luz, vê o que ela está fazendo e aí depois tu liga as duas junto. A tua fotografia vai crescendo como uma escada. Isso vai trazer muitas possibilidades ali de criação, porque quando a gente percebe o que só uma luz está fazendo individualmente, a gente fica muito mais óbvio de como melhorar a tua fotografia no geral, né? A gente melhora luz por luz e aí a tua fotografia vai melhorar no geral, tá bom? E se guiar pelas sombras. Lembra que eu falei das sombras? Que a gente não deve fugir, que a gente não deve matar elas? A gente tem que criar a sombra e se guiar por ela. Quando a gente está criando uma iluminação, é na sombra que a gente vai ficar atento, porque é pela sombra que vai determinar o estilo de iluminação que a gente está fazendo, né? A gente pode trazer o defeito, mostrar os defeitos, mostrar as qualidades, de acordo com a posição que nós colocar a nossa iluminação. E o que vai mostrar isso, vai intensificar isso, vão ser as sombras, tá bom? Usar a luz para criar tridimensionalidade. Lembra lá que eu falei um dos primeiros erros, que é usar a luz de forma limitada, simplesmente para iluminar? Usa para criar tridimensionalidade, né? Para destacar a tua foto, para enfatizar elementos, criar hierarquia, tudo isso a gente já falou nas lives aqui, é muito bom reforçar. A luz, ela tem esse poder, o flash tem esse poder de criar tridimensionalidade na fotografia. Vamos usar desse poder. Eu vejo que ele é pouquíssimo usado, e eu vou mostrar para vocês na live de hoje qual a diferença que tem fazer uma luz dessa forma, tá? Pensar na intensidade de cada ponto de luz de forma individual. Isso já ficou claro, né? Pensa em cada luz individual e a intensidade vai influenciar muito na tua fotografia, tá? Por exemplo, se aquela minha luz do fundo lá verde está estourando aqui, ela vai chamar mais atenção que eu. E isso não é legal, né? Aproveitar ao máximo cada ponto de luz. Exemplo, usar rebatedor, difusor, se tu vai usar ela direta, se tu vai aproximar, se tu vai afastar. Tudo isso são formas de aproveitar ao máximo essa iluminação. E não se coloca água em copo que está transbordando, né? Pensa lá, se eu já tenho um ponto de iluminação que está me criando uma luz linda naquela direção, eu vou pensar de que forma que eu vou adicionar uma luz que fique interessante, né? Que crie outra luz e sombra em outra parte da minha imagem, para daí, então, tá enriquecendo, tá colocando um tempero lá na minha iluminação, lá na minha fotografia, tá? Então prestem atenção aqui em mim, tá? A Maitê vai apagar agora as luzes e vai ligar uma por uma, tá? Então vamos lá, amor. Pode apagar esta. Olha lá, ó.
pode apagar de fundo e pode apagar recorte. A galera que tá no YouTube tá me vendo só tá vendo o microfone, né? Liga só a luz de recorte, mano. Dá uma olhada ali, só o que essa luz faz, tá? Só o que a luz de recorte faz. Vocês conseguem perceber o poder de uma luzinha de recorte? Beleza. Agora a Maitê vai desligar o recorte. Agora a Maitê vai ligar só a luz de fundo ali, ó. Olha lá, ó. Tá? O que é isso aqui, galera? Olha a possibilidade de criação aqui, ó. Tá? O nome disso é luz de fundo. Quando a gente tem um flash na nossa mão, quando a gente tem uma luz que a gente controle, a gente pode criar diversas situações aqui. Olha lá a minha mão, ó, tá? Aqui o meu rosto em silhueta lateralmente, ó. Então, olha aqui as minhas mãos, tá? Ó. Quando a gente tem a luz para o fundo, a gente cria silhueta, a gente tem o poder de criar essa silhueta, né? Mas ela também me destaca. A luz de fundo. Desliga a luz de fundo, amor, por favor. Isto. Então vamos lá. Agora a Maitê vai ligar só minha luz principal. Olha lá, ó. Uou, né? Olha, agora a Maitê, vamos só mostrar uma coisa aqui. Por que eu tô com esse tecido aqui, ó? Essa minha luz, ó, então a gente já viu a luz principal, né? A luz de recorte e a luz de fundo. Isso aqui não é uma fonte de luz em si, uma fonte primária de luz, né? Mas ela funciona assim, com uma fonte de luz de preenchimento aqui. Ela é uma fonte secundária. Eu tenho um octa aqui na minha frente, ele tá batendo aqui e tá voltando no meu rosto. Quer ver como vai mudar? Eu vou tirar aqui. Olha lá, ó. Olha lá, isso aqui é o tecido do rebatedor. Olha aqui meu queixo, como mudou a iluminação, ó. Olha o queixo, tá? Ela fica uma luz mais dramática, né? Aqui, quando a gente quer eliminar essas sombras, a gente usa a luz de preenchimento. Olha como mudou, ó. Quando eu coloco esse rebatedor embaixo aqui, o que acontece? Não pode colocar água onde já tem água, em copo transbordando? Essa é a questão. Aqui vocês não perceberam nada, ó, quando eu mudei aqui o rebatedor, tá? É pequeníssima a percepção, tá? Porque aqui já tem luz, ó. Vocês vão perceber talvez nos meus olhos, né? E na parte de baixo dos meus olhos vai dar um catlight interessante embaixo aqui com o rebatedor. Quando eu tiro isso aqui, ó, olha lá, ó. Olha como muda, tá? Então, eu já tenho uma iluminação totalmente diferente. Simplesmente entendendo aquela questão de rebater a luz. Eu posso usar isso em diversas situações, tá? Por exemplo, se eu estou fotografando com um flash ou um modificador de luz totalmente lateral e eu coloco o meu rebatedor de forma oposta, eu estou usando o meu rebatedor como luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento tem uma única e exclusiva função, que é preencher as sombras, tá? Então, por isso eu não vou conseguir perceber quando eu coloco o rebatedor usando ela como preenchimento nas partes que tem luz, porque ela já tem luz. Então, as sombras, lembra aí, as sombras são extremamente sensíveis à luz. As sombras são extremamente sensíveis à luz. E é isso que a gente deve pensar, por exemplo, quando a gente quiser misturar a luz de LED com a luz de flash, né? Quando a gente tem uma luz mais intensa que a outra. Se a gente posicionar estrategicamente essa luz de LED, que ela é menos intensa, em lugares específicos ali, a gente vai matar esse tipo de sombra, né? Sem mesmo precisar ter a intensidade de uma luz de flash para fazer isso, tá? Então eu vou voltar aqui. Olha lá. Agora eu vou pedir para a Maitê ir montando aos poucos, tá? Então a gente já tem a luz de preenchimento, tá? Tem a luz principal, luz de preenchimento, beleza? Agora a Maitê vai colocar a luz de fundo. Olha como vai criando tridimensionalidade dessa foto. Olha a luz de fundo e a luz de recorte. Tcharam! Olha a diferença de luz, galera. Olha a diferença, olha a riqueza de iluminação, tá? Isso aqui a gente fez um estúdiozinho improvisado, tá? Aqui atrás eu tenho um LED, no chão tem uma lâmpada, aquela lâmpada normal, verde, tá? E aqui na frente, no octa, eu tenho uma lâmpada, acho que um pouco maior, né, amor? Uma lâmpada normal, galera. Uma lâmpada normal no meu octa aqui. E olha que luz linda que dá pra gente criar. Uma luz rica, né? Uma luz rica porque ela tem detalhes, ela tem luz e sombra, ela tá separando planos, então a luz de recorte tem essa função de separar, de criar recorte na nossa fotografia. E pensa assim, ó, cada uma dessas luzes, né, usadas de forma
extrair seu potencial, pensadas de forma individual, ela pode colocar, eu posso colocar ela em vários lugares, né? Várias direções, para me causar sensações diferentes dentro da mesma fotografia, beleza? O que é uma luz de preenchimento? O que é uma luz principal, né? Então, só vou rever rapidinho, antes de chamar minha modelo aqui. Então, eu só vou rever aqui rapidinho, tá? Luz principal, aquela luz que vai determinar, ela vai determinar a mensagem da minha fotografia. Geralmente é a luz mais intensa ali na minha fotografia, tá? Luz de preenchimento, ela tem a única função de preencher as áreas de sombra, tá? Para diminuir essa relação de contrastes das sombras, tá? Luz de recorte, já diz o nome, ela tem a tarefa de recortar, de me recortar, destacar do fundo. Luz de fundo, ela serve também para a gente ser recortado e criar tridimensionalidade. Então, usando essas luzes em diferentes posições, a gente consegue infinitas possibilidades de iluminação. Mas uma coisa precisa ficar claro aqui. Esse é o conceito de cada uma dessas luzes. Por exemplo, a luz do fundo poderia ser muito bem um fundo de verdade. O céu lá, a luz do céu é a luz de fundo. Aqui, em ambiente de estúdio, eu tenho como controlar, eu tenho como colocar mais ou menos luz, né? Equalizar cada uma desses pontos de luz, né? Quando a gente está fotografando externo, muitas vezes a gente não consegue controlar exatamente a intensidade dessas luzes. Então, a gente precisa entender como que cada fonte de luz está incidindo na minha fotografia e extrair o máximo, usar isso ao meu favor. Como, por exemplo, poderia ser muito bem o sol nas minhas costas aqui, né? Então, olha só, se eu deixar... Tem gente que não fotografa contra a luz porque dá flare. Olha só, que tá dando um flare, ó, tá ficando estranho. Mas a partir do momento que eu tapo a cabeça com a minha cabeça ou com a cabeça do modelo, né? Agora eu sou modelo aqui no caso, mas eu tapo a fonte de luz e mostro só o que ela faz, só o que a luz faz, olha lá, ó. Eu estou mostrando só o efeito que essa luz de recorte causa, e não estou mostrando necessariamente ela. Isso serve para o sol. O sol pode servir como uma luz de recorte, né? O sol pode servir como preenchimento, pode servir como luz principal também. Só que a diferença ali é de como a gente vai trabalhar com essa luz a nosso favor, tá bom? Da mesma forma, luz principal, luz de fundo, luz de recorte, de preenchimento, tudo isso a gente consegue trabalhar. Muito importante deixar claro que isso não é uma receita de bolo, vocês precisam entender esse conceito. Em um estúdio a gente tem tudo isso controlado. Quando a gente sai para fotografar externo, a gente precisa aprender a manejar isso para trazer, extrair o máximo de cada uma dessas luzes para a nossa fotografia, tá bom? É isso que eu prezo muito. Não adianta aprender um esquema de iluminação, que vou mostrar alguns esquemas de iluminação para vocês, não adianta aprender um esquema e não extrair o máximo dele, né? Porque se tu vai lá e aprende um esquema de iluminação e vai lá abaixo de um sol rachando, não sabe o que fazer, não adianta nada tu aprender um esquema de iluminação, beleza? Perceba lá, imagina o sol entrando na tua fotografia aqui, tá? Ó, eu não tenho, ó, baixei aqui, tá? Podia ser um flash, né? Baixei, ó, resolvi esse problema ali, né, da luz aparecendo. Ah, Yuri, mas lá no momento que eu estiver fotografando, eu não tenho como baixar o sol, né? Aí o que tu vai fazer? Tu vai usar a tua câmera para cima e para baixo, inclinação dela, que aí tu vai esconder o sol. Tu pode se direcionar para enquadrar o rosto da modelo na frente do sol, tá bom? Então, beleza. Essa luz de recorte, vou trabalhar só com a luz de recorte aqui, tá? Para mostrar para vocês. Olha lá. Só a luz de recorte, tá? Só essa luz de recorte, eu consigo colocar ela em diferentes posições e ela vai me trazer diferentes resultados. Eu vou até tirar aqui para ficar mais fácil. Então, imagina assim, a luz de recorte, ela estava aqui, né? A luz de recorte estava aqui. Beleza. Uhum. Agora eu vou colocar essa luz de recorte aqui. Qual que é a ideia da luz de recorte? Ela precisa estar contra a câmera, né? Ela precisa estar contra o fotógrafo lá. Ela não precisa necessariamente estar de contra, assim, ó, direcionada, incidindo lá na lente. Quando ela incide na lente, ela gera esse flare. Agora eu vou tirar ela da lente, ó, e ela vai sair o flare. E aí vai acontecer o seguinte, só o efeito que a luz de recorte, o que essa luz faz, vai aparecer na minha fotografia. E aí que eu falo de pensar na fotografia de forma individual, pensar na iluminação de forma individual.
Olha o ombro da Maitê, como com um ponto de luz, os dois ombros dela, ó, eu consegui destacar, tá? Então, ó, ergue um pouquinho o rosto, amor. Olha lá, ó. Quando ela começa a minha luz recorte, começa a incidir lá para lá, eu tiro ela para trás, ó. E isso acontece muito na fotografia de estúdio, né? A gente mexeu um pouquinho do detalhe, ó. Se essa luz de recorte está um pouquinho forte, ela já começa a influenciar ali na minha luz principal. E isso muitas vezes pode estragar a minha fotografia. Então eu penso na minha luz de recorte, ó, de forma individual. Ou posso usar ela lateralmente, ó, nas costas. Isso é muito utilizado na fotografia, ó. Ela ainda está como recorte, ela está atrás da modelo, ó. Olha como ela muda, tá? Olha aqui, ó. Outro lado aqui da Maitê, olha para frente lá, amor. Olha lá, ó. Tá. Yuri, e se eu posso utilizar só a luz recorte como luz principal? Sim, mas a gente precisa entender como encaixar essa luz. Amor, vira bem pro lado aqui. Encaixa o rosto aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que luz linda, tá? Olha que luz linda lá, ó. Recorte, tá? Joguei um recorte, fecha o olho e ergue os olhos. Olha lá, ó. Abriu a boca. Olha lá que foto linda. Uma luz de recorte como luz principal. Eu preciso usá-la a meu favor. Agora gira para o outro lado, por favor. Para lá? É, para o outro lado. Isso traz riqueza para minha fotografia? Só essa luz aqui? Não, né? Quando a gente fala em luz de recorte como luz de cabelo, não é disso que a gente está falando, né? Talvez seja para uma propaganda de shampoo, se a gente quiser mostrar o cabelo, né? Mas esse aqui não é o intuito. Quando a gente fala em luz de cabelo para recorte, a gente está falando disso aqui, ó, tá? Ou disso aqui. Ela destacar só o cabelo ali, ó, beleza? Então, de forma a encaixar. Vamos colocar essa luz, ó. Quando eu falo pensar na iluminação, olha para mim agora, olha para mim agora. Para frente? Não, eu tô dizendo para eles lá, ó. Ah, tá. Nossa, agora estourou minha cara aqui. Galera, quando eu falo em pensar em iluminação, não só na direção da luz, mas pensar em dirigir a modelo para a tua luz, vai fazer toda a diferença. Olha essa luz de recorte, tá? Eu não vou mudar ela, beleza? Ó, tá aqui. Eu não vou mudar essa luz. Eu vou pedir para a Maitê mudar. Ergue bem o rosto, amor. Fecha os olhos. Olha lá, ó. Rosto bem lateral agora. Olha lá, ó. Olha que fotografia linda. Gerou ou não gerou uma fotografia linda? Se não fosse eu aqui do lado estragando a foto. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha lá, ó. Quando eu falo sobre a luz de recorte, sobre a luz abrir a cobertura, é disso que eu estou falando. Olha aqui. Olha bem para frente lá, amor. Eu estou usando a luz recorte para vocês entenderem, tá? Para ficar ainda mais fácil. Ó, aonde que está incidindo? Estou realmente muito próximo da Maitê aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Olhem bem aqui para onde que está incidindo essa luz, tá? Olha, fica prestando atenção nela. Agora a gente vai ver a cobertura da luz agindo. Olha só. Quando a gente puxa a luz para trás, olha o que acontece. Ó, começa a mostrar mais partes do corpo dela recortado, ó. Aqui eu estou também mexendo na intensidade, né? Olha lá, ó. O ombro dela está sendo recortado também, ó. A partir do momento que eu afasto a minha luz, eu começo a expandir a área da minha luz, tá? Eu jogo para cima, olha lá, ó. Se eu jogo para trás, se eu jogo bem próximo aqui da cabeça dela, ó, direcional só para a cabeça dela, ó. A luz de recorte ela é muito utilizada também com modificadores de luz, né? Com modificadores que servem para direcionar mais essa luz. Geralmente a luz de recorte, pontos específicos da nossa imagem, tá? Então vamos lá. Luz principal, vamos fazer uma luz principal aqui. Essa então, galera, é a minha luz principal, tá? Eu estou usando aqui um octa em frente a ela, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha bem para a Maitê ali agora. Vou colocar essa luz embaixo. Dá uma olhada nos olhos da Maitê, tá? Seria bom até dar um zoom ali. Olha os olhos da Maitê, galera. O nome disso aqui, ó, é Cat Light. E isso é muito lindo na fotografia, tá? Eu tô usando esse rebate. Isso é um esquema de luz diferente já, ó. Usei só uma luz, tá? Só a luz do octa, frente a ela, para cima, tá? E agora eu vou colocar o rebatedor embaixo, ó. Coloquei o rebatedor embaixo, olha só os olhos dela. Olha o que acontece, tá? Olha os olhos da Maitê ali, ó. Olha aí, ó. Isso ali não existia antes, ó. Esse Cat Light, eu vou aproximar só no olho, tá? Percebem que tem um brilho no olho dela, um brilho a mais. Larga bem o olho, mano. Olha lá, ó. Nossa, isso é um Cat Light maravilhoso nos olhos, tá?
Isso é o poder de um rebatedor. Isso é um outro esquema de iluminação. Eu vou tirar esse esquema, ó, e vou tirar, olha só. Olha a diferença. Sem o Cat Light, tá? Com o Cat Light. Olha que riqueza que a gente traz para nossa fotografia, tá? Olha a riqueza que a gente traz para nossa fotografia. Simplesmente o Cat Light. Agora eu vou pedir para vocês observarem outra parte do rosto dela. Olha o queixo, tá? Como foi feito ali comigo antes. Olha embaixo do queixo dela, tá? Geralmente essa luz é utilizada para luz de beleza, né? Para mostrar maquiagem, para mostrar algum acessório ali. Então, essa luz é uma luz muito linda e ela tende a preencher as sombras. Percebe ali, embaixo do queixo dela, que não tem uma sombra muito marcada, não tem. Agora, quando a gente tira, olha lá, olha que luz, tá? Não existe uma mais bonita que a outra, são situações diferentes, tá? Eu vou trocar aqui meu modificador de luz. Meu modificador de luz vai deixar de ser o Octa, tá? Porque eu não consigo com o Octa mover aqui, a gente está num espaço pequeno, eu não consigo mover esse Octa em diferentes posições, tá? Eu vou pegar o LED para fazer essa luz, tá? Vou colocar ela... vocês vão perceber que ela vai ficar mais dura, né? Porque o LED que eu vou usar, ele é um LED menor que o Octabox. Então, o Octabox é enorme aqui em relação ao rosto da Maitê e o LED é pequeno. Então, quem assistiu às aulas ali de luz dura, luz suave, vocês vão ver que vai mudar a natureza da luz, tá? Olha o rosto da Maitê, galera. Olha lá o rosto da Maitê. Percebam aonde que está o LED aqui, ó. Eu estou a 90 graus da Maitê. Ó, eu estou bem... O que é 90 graus? Extremamente lateral ela. Olha bem lá para frente, tá, amor? Tá. Aonde que está incidindo essa luz, tá? Está incidindo só em um lado do rosto dela. O nome dessa luz é a luz split. Percebe que tem uma transição de luz ali extremamente dura, porque eu estou com um modificador de luz dura, né? Eu estou com uma luz dura aqui. E olha como muda essa luz, ó. Eu estou girando um pouquinho aqui, ó. O LED, ó, ele começa a ir para o fundo. E eu simplesmente, ó, eu não me mudei de lugar. Eu mudei a luz que estava do rosto para a Maitê e joguei para o fundo. Olha o que a gente cria na nossa fotografia. Uma silhueta. Olha o poder do direcionamento da luz. E tem gente que simplesmente joga a luz, tá? Imagine se eu simplesmente jogasse a luz para a Maitê. Olha só. Olha que coisa mais estranha. Simplesmente jogar para o rosto da Maitê. Olha a sombra lá atrás, ó. Se ela não está me trazendo riqueza para minha fotografia, eu não mostro ela, tá? Então, olha só. Estou bem lateralmente. O nome dessa luz é Split Light. Então, um pouquinho que eu gire aqui, ó, eu mudo minha fotografia, tá? Mudo minha iluminação. Então, eu vou priorizar aqui nessa luz só o rosto da Maitê. Então, prestem atenção. Ela está com o rosto bem retinho. O nome dessa luz é Split Light, né? Em inglês é uma luz dividida. Ela divide o rosto em luz e sombra. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa luz, ó, eu estou bem lateral a ela, estou mirando na orelha dela aqui. Agora eu vou girar, vou ir sentido ao nariz dela, ó, só que eu vou parar no meio do caminho. Olha lá, ó. Parei no meio do caminho. Parei no meio do caminho, olha o que vai acontecer. Olha ali. O rosto dela, do outro lado, que não tinha nada de luz, tá? Não tinha nada de luz, agora tem. Essa luz é a famosa luz Rembrandt. Quando a gente faz essa luz, ó, quanto mais eu venho para cá, mais eu intensifico esse triângulo, tá? Quanto mais eu afasto, ó, mais esse triângulo vai sumindo e o split light vai se formando. A gente vem até o meio do caminho e mostra o Rembrandt. O que eu faço? Eu trago essa luz que estava na orelha dela, penso em ir até o meio do caminho aqui, ó, e paro no meio do caminho. E isso cria um triângulo de luz do outro lado do rosto dela. A partir do momento que eu completar a minha volta aqui, ó, eu passo para uma luz frontal. Galera, sabe onde é que eu tô aqui, ó? Tô na frente dela, tá? Só que eu tô no sentido aqui no eixo Y, ó, que achou chique, eixo Y. Aqui, ó, na vertical, ó, 45 graus dela, tá? Então, aqui, ó, estaria totalmente frontal. Olha a diferença que traz a iluminação, ó. Eu estou frontal a ela. O nome dessa luz aqui, então vamos lá. Então, só para lembrar, essa luz Split Light, tá? Tá totalmente lateral. Essa luz aqui, Rembrandt Light, 45 graus, tá? Essa luz aqui, ó, é a luz Paramount ou a luz... Essa luz é uma luz linda,
muito utilizada, eu amo essa luz, tá? É uma luz Paramount ou a luz Butterfly, tá? Que é a luz Butterfly, que ela gera uma borboleta embaixo do nariz. Quanto mais eu ergo aqui, ó, quando eu ergo essa luz, quanto mais eu ergo, mais eu enfatizo a sombra ali, tá? Olha bem para lá, amor, bem no meio da câmera. Olha lá, ó. Então, olha o nariz dela. É isso que eu falo, que a gente se guia pela sombra, tá? Por quê? Olha o que acontece quando eu jogo para baixo aqui, ó. Ó, eu tô matando a sombra. Eu tô tirando o volume que tinha no rosto dela. Olha que lindo o volume no rosto dela quando a gente ergue, ó. Eu simplesmente tô criando volume na minha fotografia, tá? Olha embaixo do queixo dela, embaixo do nariz dela. Olha que coisa mais linda, tá? E a partir do momento que eu baixo, o que acontece? Ó, eu começo a criar sombra no fundo também, tá? Eu mudo a direção da minha luz. Ó, a inclinação da minha luz vai fazer toda a diferença. Ergui a minha luz, tá? E tô matando a luz do fundo. Olha o que acontece. Eu tenho uma luz linda encaixando no rosto dela, simplesmente mudando a inclinação. Ó, eu vou jogar para baixo, tenho luz no fundo. Eu estou jogando luz profundo e para modelo. Aqui é aquilo que eu falo, da gente prestar atenção na direção que a gente manda nossa luz. Eu simplesmente, alternando a direção dessa luz, ó, eu estou matando a luz no fundo e estou escolhendo enfatizar minha modelo. Era um pouquinho o rosto, amor. Ó, e quando a gente pensa na luz também de forma na direção da modelo para ajudar na nossa luz, também vai funcionar. Ergue um pouquinho o rosto, amor. Olha só que coisa mais linda. Agora, se eu mandar essa minha luz totalmente de cima, olha o que vai acontecer. Lembra que eu falei lá da luz de panda, do olho de panda? Olha o olho da Maitê ali, ó, tá? Prestem atenção ali no olho da Maitê. Isso aqui é um olho de panda, ó. Vê se não parece. O rosto dela tá escuro. Mas olha o que a gente vai fazer na fotografia agora. Ergue o rosto. Olha lá, ó. Olha que coisa linda. Joga o rosto para um lado. Olha que coisa linda, tá? A gente está encaixando essa luz. Ó, eu estou ajustando aqui, ó, a intensidade da minha luz e a cobertura da minha luz, tá? Quando eu aproximo, eu tenho uma luz mais intensa e tenho uma luz mais suave também. Quando eu afasto, eu tenho uma luz menos intensa. Quando eu afasto, menos intensa e tenho mais cobertura de luz, tá? Então, esse esquema de iluminação é um esquema muito lindo, tá? Esse aqui, ó, conseguem ver, galera? Frontal a ela, tá? 45 graus. Beleza. Agora, o que acontece se eu jogar uma luz lateral, ó? Mas agora o que eu vou fazer é diferente. Olha só. Eu vou colocar aqui no rosto da Maitê, do lado. Presta atenção no meu split, tá? Olha lá, ó. Olha meu split, que agora eu já tenho informação no outro lado do rosto dela. Por quê? A gente tem um outro esquema de iluminação servindo como luz de preenchimento. Olha que massa entender a luz e como que ela pode nos ajudar. Aquele rebatedor ali, ó, ele está trazendo luz para uma área extremamente sensível. Não tinha luz ali nela antes, né? Tava preto. A partir do momento que ela tira a luz, olha lá, ó, olha o split de novo, tá? Totalmente split. Vem com o rebatedor, ó. Olha que coisa linda. A gente ganhou um ponto de luz, tá? Simplesmente usando o rebatedor a nosso favor, tá? A luz volta. Muita gente não acredita. A luz, ela volta. Então, se eu mandar a luz para o rebatedor, ela vai voltar numa área extremamente sensível de luz que antes não tinha luz. Se eu fizer o 45, a mesma coisa. Aquela sombra que tinha do Rembrandt marcada, ela pode ficar não tão marcada assim. Ó, a partir do momento que a gente coloca o rebatedor, a gente não tem o Rembrandt marcado. Tira agora o rebatedor, amor. Olha lá, ó. Rembrandt extremamente marcado, triângulo bem marcado no rosto dela. Quando eu começo a erguer esse meu Rembrandt, ó, começo a erguer, começa a gerar uma sombra do nariz dela. Isso é outro esquema de iluminação, que é o Loop Light, L-O-O-P, tá? Ele joga a sombra do nariz para baixo. Qualquer um desses esquemas de iluminação, a gente pode utilizar o rebatedor a nosso favor. Olha lá, ó. Olha lá. Conseguem perceber a diferença agora na iluminação? Eu vou jogar essa luz de cima agora. Paramount, né? Ou a luz borboleta. O que acontece? Vou jogar e o rebatedor embaixo. Ó. Olha lá, ó. Olha que massa, tá? Uma luz linda, preenchida. A partir do momento que ela começa a subir o rebatedor... Opa! Aqui. A partir do momento que eu começo a subir o rebatedor, eu tapo a cara da modelo. Olha lá. Eu começo a matar aquela sombrinha que antes podia me incomodar, tá? Tá, Yuri, mas e como é que eu posso fazer para usar, por exemplo, uma luz de recorte?
uma luz recorte e ela me ajudar nesse sentido. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está fotografando uma fotografia externa, o sol estourando na cabeça da modelo, ó. Olha lá. Tá escuro o rosto dela, né? Olha só. Olha lá o rosto dela, ó. Conseguem perceber, galera? Mas olha lá, ó. O que estava totalmente preto, eu posso... Por exemplo, ó, o sol tá bem aqui na orelha dela, ó. Olha ali, ó. O rosto agora tem luz, tá? E se a gente pensar de forma a nos ajudar, a modelo também pode encaixar o rosto na luz, ó. Então, imagina que lá tem um sol. Atrás da modelo tem um sol. E eu só estou com um rebatedor. Olha só isso aqui, tá? Isso aqui podia ser um octabox. Podia ser uma luz extremamente controlada, né? Conseguem perceber? Então, eu posso usar essa luz. Se essa luz, por exemplo, está bem nas costas da modelo lá, ó. Não tinha luz, não existia luz. Olha que coisa mais linda. Não existia luz. Ó, sol contra. Olha aqui, ó. Olha que luz linda. Outro esquema de iluminação, tá? Então aqui são alguns detalhezinhos que eu mostrei para vocês que já transformam a fotografia de vocês. Muito obrigado. De nada. Aqui, ó. Vocês viram que tudo no improviso e tal, e a gente consegue criar luz praticamente do nada. Um ponto de luz é extremamente poderoso. Um pontinho de luz, né? Seja ele LED, seja ele lâmpada, seja vela, seja luz de flash. Por que eu acredito que a luz de flash é mais poderosa que todas essas, né? Menos o sol. Só que o flash, a gente tem uma extrema intensidade na nossa mão e a gente controla ela. Aonde ela quer ficar a luz, né? Não onde a gente quer. Ai, ai. Meu tripé, a gente esqueceu de apertar e ele tá vindo. Ó, olha só. Olha a diferença como muda a característica da luz, tá? Agora ela vai se afastar, tem bastante intensidade de luz, beleza? Agora eu vou afastar essa luz, ó. Olha como muda a característica de luz, beleza? Aquela luz, no começo da live, a gente usou uma luz de recorte, né? Que era a luz aqui na minha cabeça. A gente usou a luz de fundo. Liga a luz de fundo, por favor, amor. Então, olha só. Com poucos recursos, a gente consegue muito, muito mesmo. Se a gente tem um flash na mão, a gente consegue praticamente qualquer coisa. Porque o flash a gente consegue simular também a luz natural, né? No última leitura de imagens que a gente fez, eu mostrei uma situação de luz que eu simulei a luz do sol, uma luz de entardecer, mas era 11 horas da manhã, né? Eu usei 2 pontos de luz, uma para simular a luz do sol e a outra para jogar na nossa modelo, né? Nas nossas modelos ali, né? Então, jogar, quando eu falo jogar, pense sempre de forma carinhosa, tá? Não daquela forma que eu falei que não é para fazer, só para mirar lá e, pão, se acertar, acertou, tá bom? Consegue ligar aí, não? Galera, já estamos estouradaço no horário aqui. Eu vou responder, não todas as perguntas, que são muitas perguntas, mas eu acredito que eu consegui mais resolver problema aqui hoje, muitos problemas, do que criar problemas, tá? Então, o processo de aprendizado é assim mesmo, a gente consegue, dessas possibilidades que a gente viu aqui, mexendo pequenas coisinhas, mexi minha luz de recorte, mexi poucas coisas aqui na minha luz principal, a gente transformou a nossa fotografia. Se a gente tiver uma diferente situação de iluminação, por exemplo, estou numa luz abaixo do sol, estou dentro de uma casa com uma luz de janela, consigo misturar isso com uma luz de flash, né? Eu consigo misturar a luz de vela com luz de flash, qualquer iluminação, a gente tem muitas possibilidades de criar. Isso que é massa, a gente cria luz, mas antes de criar, a gente tem que começar a perceber, né? A gente adiciona um ponto de luz lá e começa a perceber o que cada ponto de luz está fazendo, tá bom? Só mostra como é prático e o povo complica, é verdade. A gente tem que pensar em simplificar ao máximo. Quanto mais simples a gente entender, mais resultados complexos a gente consegue criar, né? Muitas pessoas olham as fotografias e acreditam que é uma coisa extremamente complexa. Na verdade, é uma coisa extremamente sensível, perceptível. Quando a gente consegue perceber as coisas, a gente consegue evoluir em relação a elas, tá? Olha, comentários muito legais aqui. Que bom. O Geraldo falou, se a live foi assim, imagina o curso completo. Imagina só. O Luiz Gastão falou, já comprei o curso, super recomendo, pois ele é super didático. Obrigada, Luiz. Valeu, Luiz. Nosso aluno. O Júnior, o improviso só mostra o quanto é prático e as pessoas complicam o processo. Exato. A Carla, outros fotógrafos complicam e colocam medo e você descomplica. É isso aí, essa é a ideia.
Ó, peraí, o João, uma pergunta aqui. Yuri, pode mostrar a colocação da Paramount? Dá para fazer com uma sombrinha? Sim, ó, lá no comecinho da live eu expliquei, eu vou fazer algumas situações de iluminação, tá? Mas todas essas se aplica a qualquer estilo de iluminação que a gente tenha o controle. Por exemplo, uma luz Paramount, né? Eu acabei de fazer aqui. É basicamente a que está aqui em cima de mim, ó, tá? Acho que não vou desligar, vou mostrar aqui em cima de mim. Eu fiz na Maitê. Imagina que a frontal é essa aqui, tá? É a luz flat, né? Uma luz sem volume. Então, a luz frontal está aqui. Quando a gente ergue 45 graus, lembra lá do eixo Y, né? A gente ergue aqui, ó, no vertical e mantém frontal, a gente tem a luz Paramount. Quanto mais tu erguer, mais vai enfatizar a sombrinha embaixo do nariz aqui, tá? E no embaixo do queixo também. Para a gente preencher essa luz, a gente coloca uma luz de intensidade mais fraca ou usa um rebatedor para amenizar essa sombra aqui, tá bom? Então, o Paramount ou Butterfly é aquela luz frontal, imagina bem frontal, e joga 45 ali para cima, aqui, ó, direcionada, apontando ali para o meu nariz, eu vou ter essa luz Paramount ou Butterfly. Se eu iluminar o fundo, o octa sozinho resolve? Resolve, até um flash cru resolve, né? A direção da luz é extremamente importante. Direção e distância da luz. Com um ponto de luz aqui, por exemplo, só esse octa aqui, né? Ele está bem próximo a mim e está afastado do fundo. Ele vai criar um fundo escuro. Só que a partir do momento que eu e o octa nos aproximamos do fundo, esse octa vai estar iluminando eu e também o fundo, beleza? Então, a direção e a distância dessa luz vai influenciar muito. Ele vai, inclusive, determinar a mensagem da tua fotografia. Tem grupo no Telegram, onde eu mando muito conteúdo exclusivo, tá? Para quem quer realmente aprender, quer evoluir nas suas fotografias, quer ter uma iluminação incrível, tem um grupo do Telegram. A gente tem nosso canal do YouTube. Quem não está no YouTube, corre, se inscrever, dá uma moral para nós lá, que isso faz realmente muita diferença para a gente continuar fazendo ainda mais conteúdos de ainda mais qualidade para vocês, tá bom?